Sensação na internet. As negociações entre os russos e Witkoff vazaram. O plano de paz de Trump acabou se revelando o plano de Putin. A Budana se reuniu com os russos em Abu Dhabi. Demônios! Os russos mutilam animais deliberadamente para treiná-los a prestar primeiros socorros aos feridos. Uma fábrica que produzia componentes para drones de ataque foi destruída na Rússia. A OTAN declarou que a guerra terminará em dezembro de 2025. Inferno na linha de frente. O exército russo entrou no centro de Pokrovsk. Sucesso sem precedente das Forças Armadas da Ucrânia. Uma fábrica militar crucial para Putin foi pelos ares. Drones russos atacam novamente a Moldávia e a Romênia. Haverá resposta? Putin está furioso. A China aumentou os preços dos produtos da indústria militar para a Rússia em 87%. Imagens do apocalipse. Um quarteirão inteiro de arranha-céus está em chamas em Hong Kong. Centenas de vítimas. Não se perca na imensidão do YouTube. As conversas telefônicas secretas de Steve Witkoff vazaram na internet, causando um escândalo mundial. Então, esse é o mesmo representante de Trump que lida com a questão da Ucrânia e da Rússia e que, segundo a mídia americana, junto com o enviado russo Kirill Dmitriev, elaborou aqueles mesmos 28 pontos do chamado Plano de Paz. Só quero que você diga, talvez só diga isso ao presidente Putin, porque você sabe, eu tenho o mais profundo respeito pelo presidente Putin. Mas Witkoff trabalhou de forma produtiva não só com Dmitriev, mas também com o assessor de Putin, Yuri Ushakov. A Bloomberg publicou a transcrição de uma conversa entre Witkoff e Ushakov em 14 de outubro, na qual discutiram a transferência de mísseis Atagask de longo alcance para a Ucrânia. Witkoff aconselhou o lado russo antecipar-se à Ucrânia e conversar com Trump no tom certo para esclarecer e fortalecer suas posições. Mais uma coisa, Zelensky chegará à Casa Branca na sexta-feira. Eu sei que irei a essa reunião porque eles querem que eu esteja lá. Mas acho que, se possível, faremos uma ligação para nossos gerentes antes da reunião de sexta-feira. Sim, antes, sim. É exatamente isso. Ok, tudo bem. Recebi seu conselho. Vou discutir isso com meu supervisor e depois entro em contato com você. Mutar. Em 16 de outubro, Putin e Trump finalmente conversaram por telefone. E em 17 de outubro, quando o presidente Zelensky se reuniu com Trump na Casa Branca, teve seu pedido de transferência de mísseis americanos negado. O Wall Street Journal conclui que foi Witkoff quem interrompeu o fornecimento de Tomahawks. A Bloomberg tem à exposição a transcrição da conversa já mencionada entre Dmitriev e o assessor de Putin, Ushakov, de 29 de outubro, onde eles discutem o plano de paz. E aqui está o mais interessante. Pelo que se percebe na conversa, é óbvio que esse mesmo plano, ou pelo menos a maioria dos seus pontos, foi escrito justamente no Kremlin. E só depois esse, como se diz, documento foi enviado para Witkoff, com o consentimento de apresentá-lo como se fosse dele. Dmitriev, não, olha, eu acho que a gente simplesmente vai fazer esse documento do nosso jeito e eu vou passar informalmente para eles, ressaltando que tudo isso é informal, e aí eles que façam algo próprio, mas eu não acho que eles vão aceitar exatamente a nossa versão, embora, pelo menos, ela vai estar o mais próxima possível. Ushakov, bem, esse é exatamente o ponto, eles podem não simplesmente dizer que foi acordado conosco, é disso que tenho medo. Dmitriev, não, eu diria exatamente como você disser, palavra por palavra. Ushakov, eles podem dar um jeito nisso mais tarde. Isso é tudo. Existe esse risco. Comer. Bom, tudo bem, não porca. Veremos. Dmitrios. Sim, acho que você pode conversar com o Steve sobre esse documento mais tarde. Faremos tudo com cuidado. Tô simplesmente sem palavras. Mas também há coisas boas nesses filmes. Autores de publicações internacionais escrevem que a publicação da transcrição da conversa de Witkoff com os russos beneficiará a Ucrânia. Isso é mais uma prova de que os 28 pontos propostos no plano de paz são caprichos de Putin. Esta é a opinião de John Houghton Wanger, da Foreign Gate Policy. Quem vazou os registros telefônicos para Bloomberg? Quem fez isso pode estar tentando ajudar Kiev. Afinal, essas transcrições dão argumentos aos críticos do plano, que o chamam de rendição à Rússia. Ao mesmo tempo, veículos de imprensa respeitados estão quebrando a cabeça para entender como a Bloomberg conseguiu as gravações das conversas. A Político sugere que a inteligência americana está por trás disso. Fica a tentação de supor que a inteligência americana vazou isso para expor as manipulações de Witkoff.
Essa equação tem muitas incógnitas, mas diante das notícias sobre uma divisão na administração Trump, a publicação das gravações não parece ser por acaso. A NBC News afirma que há dois grupos na Casa Branca em relação à guerra na Ucrânia. De um lado, o Witkoff e o vice-presidente J.D. Vance, e do outro, o secretário de Estado Marco Rubio. A NBC News escreve que o grupo pró-Rússia de J.D. Vance vê a Ucrânia como o principal obstáculo no caminho para a paz. Vance também defende que os Estados Unidos pressionem a Ucrânia para forçá-la a aceitar a paz. A posição de Vance é apoiada pelo enviado especial dos Estados, Steve Witkoff, e pelo ministro do Exército dos Estados e colega de classe de J.D. Vance, Dan Driscoll. A posição de Marco Rubio: é a Rússia que é culpada pela invasão da Ucrânia. Por isso, é necessário impor sanções contra a Rússia para que ela ceda e pare a guerra que começou. Essa posição é apoiada por outros funcionários do governo Trump no círculo diplomático do ZEUA. Parece que na Ucrânia também pensam assim. O conselheiro do gabinete do presidente, Mikhailo Podolyak, ao comentar as gravações de Witkoff, afirmou que não considera Witkoff um agente russo. Mas Rubio é realmente mais construtivo. Não, eu duvido que alguém na administração do Sr. Trump esteja jogando do lado do Kremlin. Outra questão é que alguém pode estar pensando em como lucrar junto com a Rússia. Vemos que essas propostas eram sobre ganhar dinheiro em conjunto. E todos os membros da equipe do Trump pensam em como os Estados Unidos vão aparecer, como eles vão ganhar dinheiro. Mas isso, no fundo, é compreensível. Ou seja, isso é o mais importante para eles. E assim por diante. Outra questão é que existem profissionais absolutamente dedicados, como o senhor já mencionou, Sr. Rubio, que analisam estrategicamente muitas coisas e que percebem que é impossível, por exemplo, considerar uma parte sem levar em conta a outra. E, consequentemente, é claro, eles trazem uma grande dose de construtivismo para qualquer trabalho. Mas vamos voltar aos filmes. Uma questão lógica é levantada por Hristo Gruzzi em uma coluna para a publicação Insider. Vitkova será punida? Vitkov aconselha um líder estrangeiro sobre como manipular seu próprio presidente. Será que Trump agora vai exigir acusações de traição contra Vitkov? Aliás, até o próprio presidente do ZEU já comentou sobre as gravações do subordinado. Donald Trump diz que não há nada de errado nessas discussões, porque isso é negócio. Isso é uma história padrão. Ele precisa vender isso para a Ucrânia. Ele precisa vender a Ucrânia para a Rússia. É uma questão de habilidade em fechar negócios. Você tem que dizer, eles querem isso. Você tem que convencê-los disso. É uma forma comum de negociação. Eu não ouvi a gravação, mas me disseram que são negociações típicas e imagino que eles disseram algo parecido para os ucranianos. Enquanto isso, membros da Câmara dos Representantes e o republicano John Bacon declararam que Witkoff trabalha para o Kremlin e que ele não é confiável para conduzir negociações. Para aqueles que se opõem à invasão russa e desejam que a Ucrânia permaneça um país soberano e democrático, fica claro que Witkoff apoia totalmente a Rússia. Não se pode confiar nele para conduzir essas negociações. Será que um agente russo pago poderia ter se saído pior do que ele? Ele deveria ser demitido. A Rússia, por sua vez, nega as acusações. Dmitriev, a pessoa que aparece nas gravações, escreveu que tudo era falso. E foi Yuri Ushakov, assessor de Putin, quem teve essa ideia. Eu converso com o Witkoff frequentemente, mas não comento o conteúdo. E eu concordo com você, Dmitrievich. Ele pode ficar com qualquer pessoa, falar ao telefone. Tem algo em comum? Engraçado, minha conversa com o Dmitry. Você? Pode imaginar? Não sei por que isso os interessa. Pesquisas nas publicações. Por que fazer isso, na minha opinião? Por quê? Provavelmente para atrapalhar. Dificilmente é para melhorar as relações. Elas estão sendo construídas agora. Estão sendo construídas com dificuldade. Estão sendo construídas através desse tipo de contato, tipo ligações telefônicas. Eu não sei mesmo. Um vaza, outro escuta. Mas não somos nós. Obrigado. E, aliás, sobre esse não sabemos quem vazou, existe uma versão de que foi o próprio Kremlin que vazou a conversa entre Dmitriev e Witkoff. O vazamento da conversa foi muito primitivo. E para que ninguém desconfiasse, os russos ainda vazaram a conversa entre Ushakov e Dmitriev. Os russos querem sabotar as negociações usando as mãos de outros. Eles não conseguiram fazer isso pelas mãos dos ucranianos.
Por isso, tentam jogar seu jogo favorito, semear o caos informacional e provocar um surto no meio político americano. Eles fizeram isso com sucesso durante a última campanha eleitoral. Os russos claramente não esperavam tanta pressão do Trump. Putin não quer negociações, mas é obrigado a jogar esse jogo. E para sabotar as negociações, é necessário um escândalo global no ZEUA. Na verdade, parece que Trump decidiu levar essa partida até o fim. E esse vazamento vai fazer Trump acelerar os processos. É interessante que, em meio a tudo isso, o Ushakov declarou que já na próxima semana, Steve Witkoff virá em visita à Rússia. Além disso, segundo Ushakov, ontem em Abu Dhabi, os serviços secretos russos se encontraram com representantes da Ucrânia. Sobre a participação da delegação ucraniana nas negociações entre EUA e Rússia, o portal Axios escreveu na véspera, destacando que Budanov estava presente na reunião. E agora? Na verdade, sobre o plano de paz atualizado. O jornal New York Times escreve que a Casa Branca está preocupada que a Rússia rejeite o plano de paz que os Estados Unidos ajustaram junto com a Ucrânia em Genebra. Como se houvesse motivo para se preocupar. A Rússia vai rejeitar o plano de qualquer jeito, porque não quer paz, mas sim a capitulação da Ucrânia. Já dissemos que o plano de paz está mudando e sendo reduzido. Questões fundamentais para a Ucrânia estão sendo discutidas pelos EUA. A Ucrânia, no geral, está pronta para concordar com a maioria dos pontos, mas é categoricamente contra 3 disposições. Limitação do efetivo das Forças Armadas da Ucrânia, recusa em ingressar na OTAN e, principalmente, concessões territoriais. Todos os 3 pontos, recusa em relação ao território ocupado, desmilitarização da Ucrânia e sua exclusão definitiva da OTAN, são as razões mais frequentemente citadas pelo Kremlin para continuar a guerra na Ucrânia. A resolução desses pontos em favor da Rússia também é uma das principais exigências de Moscou para encerrar sua campanha brutal. Mas todos os 3 pontos discutidos pela fonte também são linhas vermelhas delicadas e antigas para a Ucrânia, pelas quais dezenas de milhares de soldados ucranianos lutaram e morreram. Abrir mão formalmente de qualquer um deles é um pedido enorme e potencialmente traz riscos significativos para a liderança ucraniana, que está tentando fazer isso. Embora a questão do tamanho das Forças Armadas da Ucrânia seja controversa. Por um lado, o Financial Times escreve sobre o acordo de Kiev para reduzir as Forças Armadas da Ucrânia para 800 mil militares. Por outro lado, o chefe do Estado-Maior da Ucrânia, Andriy Rinatov, que esteve presente nas negociações em Genebra, afirma que a questão da redução das tropas nem sequer foi discutida. No final das contas, todos os detalhes do plano devem ser discutidos em nível presidencial. Segundo o chefe do gabinete do presidente, Andriy Yermak, o presidente Zelensky está pronto para se encontrar com Trump já em 2 dias. Aliás, parece que a decisão de trabalhar com base no plano de paz americano também é definitiva para os europeus. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que os aliados da Ucrânia decidiram não criar um documento alternativo. E mais um detalhe curioso. Trump declarou que não estabeleceu prazos para a assinatura de um acordo de paz. Nem vou repetir mais uma vez que o Trump muda de ideia toda hora. Não tem prazo? Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, ainda há conversa sobre uma data. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, acredita que a guerra pode acabar em 2025. E vocês, o que acham? Tá tudo caminhando para o fim da guerra? Porque nunca se falou tanto sobre esse assunto como agora. Comentem aí. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muita gente nos assiste do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escrevam também nos comentários deste episódio de qual país vocês estão nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. Enquanto isso, seguimos em frente, porque agora vem a parte mais interessante. Agora, vamos falar sobre a situação na linha de frente. Em Pokrovsk, os combates acontecem não só nos arredores, mas também dentro da própria cidade e nos acessos a Mirnogrado. Quem falou sobre isso foi o representante do 7º Corpo das Tropas Aerotransportadas, Sergei Ukishev. Agora, todos os esforços estão voltados para manter as posições atuais e não permitir uma infiltração ainda maior do inimigo dentro da cidade, tanto em Pokrovsk quanto agora em Mirnogrado. Porque a pressão do inimigo sobre a cidade de Mirnogrado aumentou dos 2 lados, do norte e do sul. E por isso, agora as forças de defesa estão aumentando suas capacidades, acumulando efetivo para defender esta aglomeração, assim como Pokrovsk e Mirnogrado.
O portal Deep State também informa sobre a presença das Forças Armadas da Federação Russa na região da estação ferroviária em Pokrovsk. Os analistas relatam que agora estão surgindo cada vez mais vídeos com ocupantes na parte central da cidade. Desta vez, um grupo de russos está vindo do norte, em direção ao sul, ao longo da Avenida Mira. Além disso, os russos intensificaram e estão tendo sucesso na região de Seversk. Isso também está sendo relatado pelos analistas do Deep State. Estamos tentando entender completamente toda a situação na região de Seversk, mas os ocupantes encontraram pontos fracos e estão pressionando ativamente ali, o que geralmente termina com consequências ruins. E agora, para as boas notícias. Nossas forças, graças a drones modernizados, artilharia de longo alcance e outros meios de ataque, conseguiram reduzir significativamente as tentativas de assalto na direção de Pokrovsk com o uso de blindados pesados por parte da Federação Russa. Além disso, o avanço dos russos na direção de Slobojansk foi interrompido. Quem relatou isso foi o 8º Regimento das Forças de Operações Especiais. A aeroreserva detectou o movimento de grupos de assalto inimigos. Primeiro, o inimigo foi atingido por drones FPV. Após o ataque aéreo, os soldados de assalto inimigos tentaram se esconder em plantações e construções. No entanto, lá eles já eram esperados por outro grupo dos nossos soldados. Mas na direção de Liman, os pilotos do 3º Corpo de Exército destruíram o sistema de lança-chamas pesado Sond-Sepek. Milhões de dólares em prejuízos e a detonação de uma salva de mísseis graças à FPV por algumas centenas de dólares e ao trabalho inestimável dos pilotos da 63ª Brigada Mecanizada Independente. Bem, eles são bonitas. E por fim, uma história que me surpreendeu incrivelmente. Agora está circulando ativamente na internet um vídeo em que instrutores russos ensinam seus soldados a tamponar feridas em animais, que antes foram propositalmente mutilados. Por causa das regras do YouTube, não podemos mostrar esses vídeos para vocês, mas nas imagens que circulam na internet é possível ver que os animais nos quais os russos estão treinando ainda estão vivos, mas morrem lentamente em terrível sofrimento. Eu simplesmente não tenho palavras. Essa é a tropa de Putin. Eu nem consigo imaginar como alguém pode chegar a esse ponto. Estamos vivendo no século XXI, mas os russos, ao que parece, vivem em algum tipo de sociedade primitiva. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. 4 drones invadiram a Moldávia e a Romênia. Zelensky falou sobre as consequências do ataque da Rússia à Ucrânia e pediu pressão sobre a Rússia. Nesse momento, a situação na linha de frente está extremamente tensa. Detalhes em nosso panorama militar. Uma das mais longas e massivas desde o início da guerra em grande escala. Foi assim que o chefe da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, descreveu o ataque noturno à sua região. Drones também atingiram Taganrog, na região de Rostov, na Rússia. Lá, uma fábrica de construção de aeronaves foi atacada. O Estado-Maior ucraniano confirmou a destruição de um avião experimental russo AS-60, assim como de uma fábrica de produção de drones. Este avião possui equipamento a laser e é o único desse tipo nas forças aeroespaciais da Federação Russa. Por isso, é algo sem precedentes. Pela eficácia do ataque das forças de defesa da Ucrânia contra alvos militares legítimos no território do país ocupante. Além disso, em Novorossiysk, na Rússia, houve um impacto em um terminal de petróleo. Foram atingidos estandes, plataforma de lançamento e depósito S-400. A refinaria de Tuapse foi atingida. Vou relembrar as características táticas e técnicas do Bars. É cerca de 700 quilômetros. O alcance para atingir o alvo, a ogiva pesa de 50 a 100 quilos. O comprimento do Neptune e o alcance para atingir o alvo é de cerca de 1.000 quilômetros. Portanto, atacar alvos militares legítimos no território da Federação Russa é mais uma prova do sucesso do complexo militar industrial ucraniano.
também não é seguro no espaço digital russo. Hackers ucranianos invadiram o sistema de alerta na região de Krasnodar, o que resultou no acionamento de alarmes químicos e de radiação por lá. Em vez de defender suas regiões, o exército russo atirou contra os ucranianos. Um vídeo que circula online mostra o lançamento de pelo menos 8 calibres de munição de Novorossiysk, na Ucrânia. Ondas! Eles estão voando. O 8º já foi embora. Olha, os reis estão voando. Zales. Retiramos os mísseis. Ao mesmo tempo, os russos atacaram prédios residenciais onde civis dormiam. O presidente da Ucrânia declarou que o inimigo atacou várias regiões do nosso país, mas o epicentro foi Kiev. Segundo ele, os ocupantes enviaram mais de 460 drones para a Ucrânia, dos quais 4 entraram na Moldávia e na Romênia. Esse tipo de ataque deve ser considerado não apenas em relação ao território da Ucrânia, mas também, consequentemente, em relação ao território da Moldávia e da Romênia, como uma tática da Federação Russa no momento de aumentar as apostas durante a realização de encontros internacionais importantes. Da linha de contato de combate, a situação continua tensa. O exército de ocupação está tentando avançar em Pokrovsk. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram realizar uma varredura praticamente no centro da cidade. Estamos falando das ações bem-sucedidas das unidades de assalto ucranianas na região da Escola Pedagógica de Pokrovsk, da Praça Sobornaia e da Estação Ferroviária. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia expandiram a zona de presença tanto em Pokrovsk quanto, consequentemente, realizaram uma série de contra-ataques bem-sucedidos. Os defensores do setor de Kupiansk não permitem que os ocupantes rompam a defesa ucraniana. Na Rússia, eles tentam avançar aqui com pequenos grupos de assalto, mas são imediatamente detidos pelas forças armadas da Ucrânia. Nossos defensores adotam a tática de defesa ativa na direção de Zaporizhia e, sempre que possível, partem para contra-ataques. Em Cheboksary, as forças de defesa da Ucrânia atingiram uma fábrica de produção de equipamentos de navegação e componentes para mísseis de cruzeiro e balísticos. Sabe-se que houve um impacto e um incêndio registrados no território da empresa Vaney Progress. Mais tarde, o ataque foi confirmado pelo Estado-Maior ucraniano. A fábrica Vaney Progress produz receptores e antenas para sistemas de satélite GLONASS, GPS e Galileu, incluindo módulos do tipo Cometa, utilizados em drones kamikaze do tipo Shahed, bem como em mísseis dos complexos Iskander-M, Calibre e nos módulos UEM. O grau dos danos causados está sendo apurado. O Estado-Maior também relatou sobre a atuação dos drones nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Além disso, drones ucranianos na localidade de Vassilievka, em território temporariamente ocupado da região de Zaporizhia, atingiram o posto de comando de uma das unidades da 58ª Divisão de Exército das Forças Armadas da Rússia, um sistema de mísseis antiaéreos Tora M1 em Mariupol, depósitos de munição de nível de brigada em Voscheretina e Kamensk, nos territórios temporariamente ocupados de Donbass, assim como um local de concentração de tropas inimigas na direção de Pokrovsk. Mas essas não são todas as notícias sobre os ataques à Rússia e o sucesso sem precedentes das Forças Armadas da Ucrânia. Uma das fábricas militares mais importantes para Putin foi Taluzares. Os detalhes estão na nossa reportagem. Instalações militares e energéticas-chave da Rússia estão sob ataque. Em apenas um ataque, os russos perderam uma fábrica de reparo de aeronaves, uma empresa de produção de drones, um terminal de petróleo, uma refinaria, uma instalação de sistema de defesa aérea S-400 e... a cereja do bolo, o avião experimental a laser A-60, que a Rússia já não será mais capaz de reconstruir. Tá pegando fogo de um jeito que, Deus me livre, o clarão parece de uma explosão nuclear. Esse clarão foi visto pelos moradores de Taganrog. Lá, na noite de segunda para terça, fez um calor danado, principalmente na região da fábrica de reparo de aeronaves Berev. A empresa é especializada no desenvolvimento, produção em série, modernização e reparo de aviões anfíbios e complexos aeronáuticos de uso especial, em particular dos aviões de alerta e controle aéreo de longo alcance A-50.
Além disso, na fábrica de aviões são feitos reparos gerais em aeronaves da aviação russa e a modernização dos bombardeiros estratégicos portadores de mísseis Tu-95 MSN. Perto da empresa também fica a principal base de testes dessa fábrica, o aeródromo militar Taganrog Yuzhny. Nesse local são guardadas peças raras da aviação russa. Sim, um avião. Mais precisamente, eram guardadas peças raras da aviação russa. Na base aérea foi atingido o avião A-60, ou, como também é chamado, o laboratório voador. A aeronave era destinada a testes de armas a laser. É um projeto desenvolvido na União Soviética. O projeto foi desenvolvido nos anos 1970. Como parte da estratégia soviética de armas a laser anti-satélite, a aeronave apresenta uma corcova característica. É aqui que se encontra a instalação do laser de 1 megawatt. A ideia era que esse laser pudesse interferir nos instrumentos ópticos dos satélites inimigos ou até mesmo danificar sua matriz e outros equipamentos. Após o colapso da União Soviética, o projeto foi congelado. Mas os russos o ressuscitaram e passaram anos tentando lhe dar vida novamente. Ao mesmo tempo, esqueceram-se de ameaçar o mundo inteiro com armas sem precedentes. O exército russo em breve estará armado com armas da Guerra nas Estrelas, capazes de aniquilar o inimigo tanto em terra quanto no ar. Os soviéticos desenvolveram apenas 2 desses aviões. Por isso, a destruição de um deles não é apenas um golpe doloroso para as ambições de Putin, mas devastador. Os russos não conseguirão mais recriar seu laboratório voador. E os patriotas Z também sabem disso. Nunca ouviram falar de abrigos de proteção antes da realocação. Logo fará 4 anos desde o início da Operação Militar Especial. Interrupções idiotas da internet não serviram para nada contra drones inimigos, incluindo aqueles controlados por sistemas de comunicação via satélite, nem contra filmagem das chegadas por moradores locais. Talvez uma medida eficaz pudesse ser a redistribuição de aeronaves de uma região que está sob ataque de drones inimigos quase todos os dias. Não há nenhuma certeza de que esses ataques tenham sido realizados por drones. O Estado-Maior ucraniano declarou que drones Bars e mísseis de cruzeiro Neptun foram usados alvos estratégicos russos. O é um placeholder used in writing to indicate some content has been omitted or is not specified. Durante o ataque a Taganrog, também foi atingida a fábrica de produção de drones Molniya, da Land Air. Segundo os militares, incêndios foram registrados no local. Mas não foi só em Taganrog. Explosões também foram ouvidas em massa no Krai de Krasnodar. Os ataques atingiram o terminal de petróleo Cheskaris, em Novorossiysk, e a refinaria de Tuapse. Em Novorossiysk foram danificados estaleiros de petróleo e um dos lançadores do sistema de defesa aérea S-400, segundo o Estado-Maior. O grau dos danos causados ainda está sendo apurado. A Ucrânia pode receber ajuda militar dos parceiros no valor de 5 bilhões de dólares. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirma que até o final do ano a Ucrânia receberá cerca de 5 bilhões em ajuda militar pelo programa de apoio PRU. Estamos no caminho para fornecer todas as armas à Ucrânia. Mas isso não se refere apenas à iniciativa POR. Há também a iniciativa tcheca de munições, além dos esforços da Lituânia e da Dinamarca para adquirir equipamentos da indústria de defesa na Ucrânia. É importante lembrar que a POR é um programa conjunto dos Estados Unidos e da OTAN que permite à Ucrânia receber armas americanas por meio dos países parceiros que são membros da OTAN. Equipamentos extremamente importantes estão chegando à Ucrânia. Os países europeus deram uma contribuição significativa nos últimos anos, mas existem certas capacidades que só os Estados Unidos podem fornecer. Trump concordou em garantir o financiamento de armas americanas pelo Canadá e pelos aliados europeus. Dinheiro, como dizem, não tem, mas vocês se virem. Ou como a Rússia entra na chamada fase de ressaca fiscal. Na verdade, o Ministério das Finanças da Rússia já admite abertamente que, sem o aumento do IVA, de taxas ecológicas, de reciclagem e outras, o orçamento já não fecha. As reservas se esgotaram, as regiões estão afundando em dívidas e o Fundo de Bem-Estar Nacional está quase vazio. Os russos já estão brincando que até o ar vai ser taxado.
Brincadeiras à parte, lá estão discutindo uma taxa ecológica, que na prática é um imposto sobre o ar. A taxa de reciclagem vai aumentar consideravelmente. Vai ficar cada vez mais difícil para as pessoas viverem lá. Já começaram protestos justamente contra a taxa de reciclagem, porque todo mundo compra carro. E se você compra um carro, tem que pagar o governo imediatamente pela sua reciclagem. Mas você não vai reciclar o carro logo de cara. Mas o dinheiro você paga na hora. Queriam implementar isso a partir de 1º de novembro, mas por causa dos protestos adiaram para 1º de dezembro. Cada vez mais buracos no já remendado orçamento da Federação Russa estão sendo tapados com a chamada emissão oculta. O Banco Central, na prática, está imprimindo rublos para os bancos estatais, que usam esse dinheiro para comprar em massa títulos do governo, através dos quais Moscou toma dinheiro emprestado dos próprios bancos russos. Mas a principal questão não é só o déficit orçamentário, e sim por quanto tempo a Rússia, nessa situação, ainda vai conseguir continuar a guerra. Muita gente diz que a Rússia vai aguentar para sempre, mas eu não acho que essa história vai durar tanto assim. O mais interessante vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2026, quando entram em vigor as novas sanções. A Europa está gradualmente parando as compras de gás natural liquefeito. E em 2027, o gás de gasoduto será cancelado, com a suspensão total dos contratos em 1º de janeiro de 2028. E isso está longe de ser tudo. O Kremlin ainda tem muitas más notícias pela frente. É como os alemães na Primeira Guerra Mundial, que, como se dizia na época, já viam Paris pelos binóculos, mas nesse momento o dinheiro deles acabou. O Reino Unido está pronto para participar do projeto da União Europeia de fornecer financiamento à Ucrânia com base nos ativos russos congelados. Foi o que declarou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer durante uma reunião online da Coalizão dos Decididos. Ele destacou que, mesmo trabalhando pela paz, não se pode enfraquecer o apoio à Ucrânia para que a Ucrânia possa continuar lutando. Enquanto isso, a Político escreve que os países europeus estão desenvolvendo um plano B para o caso de não conseguirem chegar a um acordo sobre o uso dos ativos congelados da Federação Russa. Os países europeus estão trabalhando em um plano de emergência B que permitirá evitar que a Ucrânia fique sem dinheiro no início do próximo ano, caso não consigam chegar a um acordo sobre a apreensão dos ativos russos congelados para financiar as ações militares de Kiev. Na cúpula realizada há um mês, os líderes da UE esperavam chegar a um acordo sobre a proposta de usar as reservas congeladas de Moscou para conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação no valor de 140 bilhões de euros. Mas essa ideia ainda gera ressalvas na Bélgica, onde está localizada a maior parte dos ativos russos. Segundo 4 autoridades, uma das opções que está ganhando apoio é um empréstimo intermediário. Esse empréstimo seria financiado por meio de empréstimos da UE para manter a Ucrânia funcionando nos primeiros meses de 2026. Isso dará mais tempo para preparar um empréstimo completo de reparação usando os ativos russos de uma forma que a Bélgica consiga administrar, além de garantir uma solução de longo prazo. Por enquanto, as discussões continuam na UE e ainda não há uma decisão final sobre essa questão. A China está arrancando tudo da Rússia como se fosse uma árvore de bétula. Aqui vai um caso concreto. Com as restrições de importação devido às sanções, os exportadores chineses estão aumentando os preços para os compradores russos de produtos do complexo militar industrial, aproveitando a dependência do Kremlin dessas entregas. Os preços dos produtos chineses, cuja exportação é controlada, aumentaram em média 87% para os russos. Isso é o que aponta um estudo do Instituto de Países em Desenvolvimento do Banco da Finlândia. Detalhes sobre como a China vê a RUFA. Próximo. A China está traindo a Rússia. Sim, você ouviu direito. Pequim é mestra em fingir ser uma parceira, mas na realidade está usando Moscou como um elo fraco. E temos uma frase que se tornou um princípio fundamental. Russos e chineses são irmãos para sempre. O interessante é que Xi conversou recentemente por telefone com Trump e afirmou que apoia os esforços de paz dos Estados Unidos para resolver o conflito russo-ucraniano. Na teoria parece ótimo, mas como é na prática? Acho que a China enviou um sinal político aos Estados Unidos, mostrando que está observando atentamente o que acontece no caminho da resolução pacífica, na busca de instrumentos para uma solução pacífica da guerra entre Rússia e Ucrânia. A principal mensagem desse sinal deve ser a seguinte: a Rússia não deve vencer essa guerra e a Ucrânia, consequentemente, não deve perder.
Mas tem mais uma coisa. Os líderes dos países concordaram com visitas e Trump já está planejando ir à China em abril. Se Trump vai conseguir fechar o acordo comercial desejado com a China, especificamente em abril, por exemplo, durante um possível encontro em Pequim, isso ainda é uma grande dúvida. Na minha opinião, não há nada mais profundo, especialmente sobre a questão do fim da guerra russo-ucraniana. Nesses termos, o encontro de 26 de abril entre Jinping e Trump em Pequim não tem nada a ver com isso. Mas... o que a China está fazendo de errado em relação à Rússia? Parece que tá tudo bem. Mas a questão é que a China está lucrando muito com a Rússia. Os preços dos produtos exportados para a Rússia aumentaram, em média, 87%. As relações da Rússia com a China sempre foram muito complicadas. E se achamos que eles são amigos, não. Tem uma palavra boa para isso. Eles são companheiros de viagem. Rússia e China são companheiros de viagem. Para a China, é vantajoso uma Rússia fraca. Para a China, é vantajoso um Putin fraco. Para a China, é vantajoso comprar matéria-prima barata e depois vender produtos muito caros para a Federação Russa. No fim das contas, a Rússia não tem mais nenhuma outra saída. Não se trata só de mercadorias. A China está entrando aos poucos nas regiões russas, assim conseguindo acesso a territórios e recursos. Sabe, já existem exemplos no Extremo Oriente, onde pequenas vilas já se tornaram em sua grande maioria chinesas, e lá eles até participam das eleições municipais. Todos, por sua vez, começam a depender cada vez mais da China. E o Putin, ele tá satisfeito com esse tipo de relação? De novo, é claro que não tá satisfeito. Bom, porque o Putin tem dores fantasmas em relação à União Soviética. Ele basicamente, durante todo o seu mandato como presidente, tentou resgatar uma certa grandeza branca. Ele mesmo se chama de unificador das terras russas. Mas, na verdade, ele só está levando a Federação Russa ao colapso. A um colapso total, absoluto, à falência financeira. Pequim está cada vez mais fortalecendo sua influência na Ásia Central, enquanto coloca Moscou em segundo plano, o que provavelmente não pode deixar de preocupar o vovô do Kremlin. É necessário inabalavelmente fortalecer a amizade entre a China e o Cazaquistão, unir esforços para promover uma cooperação abrangente e contribuir ainda mais para a paz na região e no mundo, bem como para o desenvolvimento, estabilidade e energia positiva nas relações entre China e Cazaquistão. Aqui está a principal questão, afinal, o que realmente motiva a China? Uma parceria fiel com a Rússia? Nossa comunicação próxima reflete o caráter estratégico das relações entre Rússia e China, que estão em um nível sem precedentes de tão alto. O Pequim simplesmente está aproveitando a situação e agindo em seu próprio interesse. Eles não têm interesse que a Federação Russa vença essa guerra. Porque se Putin vencer essa guerra, ele recupera sua influência geopolítica. Ele começa a conversar com todos os atores, por exemplo, com os próprios Estados Unidos e a China, em pé de igualdade, o que é absolutamente estratégico. E não corresponde aos interesses da China. Sim, essa posição é velada. A China fala de amizade, mas só age quando isso lhe convém. A China lucra com a Rússia, fortalece sua influência e, ao mesmo tempo, estabelece relações com Zeua. E Moscou depende cada vez mais das decisões de Pequim. Hong Kong, um incêndio de grandes proporções atingiu um complexo residencial. O jornal The Guardian relata que um forte incêndio atingiu as florestas de bambu de uma área residencial. 3 quarteirões residenciais foram tomados pelo fogo. A polícia está evacuando os quarteirões vizinhos, pois as chamas continuam se espalhando para outras casas. Até o momento, há informações sobre 4 mortos, enquanto o número de pessoas presas dentro das casas ainda é desconhecido. As autoridades de Hong Kong confirmaram que, em decorrência do incidente, 9 pessoas foram levadas ao hospital. Infelizmente, 4 deles morreram, 3 estão em estado crítico e apenas uma das vítimas está em estado estável. Entre os feridos, há também bombeiros que participaram do combate ao incêndio, segundo informam os correspondentes da Reuters. O que você achou das nossas notícias? Escreve para nós o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar essa opinião em consideração.
Enquanto isso, deixa um like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!